Bem-vindos! Hoje nós temos uma edição extra do nosso Talks, Você Profissional. É um projeto que nós desenvolvemos para proporcionar, né, para todos novas opções de carreira, olhar a sua própria carreira de uma outra forma, né, se reinventar. Hoje nós temos uma convidada que fez uma reinvenção da carreira dela, fez uma transformação. Não percam, porque vai ser muito bom. Meu nome é Denise Brianza, eu sou consultora de carreira, psicanalista, e meu propósito é fazer a conexão das pessoas com o seu trabalho, para que as pessoas se tornem felizes no trabalho, que se sintam realizadas e que tenham novas propostas, né? Por que a gente tem que ficar com a mesma profissão para o resto da vida? Por que não fazer algo novo, diferente? Não é mesmo, Nath? Nath, minha parceira, está aqui comigo hoje também. Vem aqui comigo. Oi, Dê. Oi, galera. Boa noite. Boa noite, Nath. Prazer estar de novo aqui. Eu estava brincando com meu filho, que eu estava no meu camarim me arrumando, porque eu estou me achando uma estrela global, né? Que todas as noites tem talk show. Hoje é sessão extra. Exatamente, exatamente. Normalmente a gente faz todas as terças às 19h30, nos acompanhem. Muito bom, Dê. E, bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou impulsionadora de sonhos e facilitadora de talentos. Eu gosto muito meu propósito de vida é ajudar as pessoas, né? Então eu gosto muito de apoiá-las para que elas possam descobrir aquilo que elas têm de mais precioso dentro delas, que é o seu sonho, e usarem os seus talentos para poderem realizar os seus sonhos. E eu acho que uma grande ferramenta que proporciona muita realização de sonho é o trabalho, né? E assim como a Dê falou, eu acredito que no passado você escolhia uma carreira e morria naquela carreira, né, Dê? Hoje a carreira é composta de mini carreiras, né? Eu diria assim, são muito diversos, e a profissional que a gente trouxe hoje, gente, tem uma história linda para contar, linda, 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 como ela se reinventou e como ela vem se reinventando, sabe, usando a autodescoberta, o autoconhecimento. Então, eu não vou falar o nome da nossa convidada, porque eu preparei uma coisa especial para ela agora. Então, ela vem para cá, e aí eu vou fazer essa surpresa para ela, e depois ela vai contar tudinho, falar o nome, quem ela é. Vem para cá, querida. Olá, seja muito, muito bem-vinda. E para te receber, eu quero te receber com esse texto. Um dia, em uma grande rede de pessoas, duas mulheres vindas de lugares diferentes se encontraram. Em uma rede que enreda, que acolhe, que aproxima e, principalmente, amplia a possibilidade de cada um viver o seu propósito e de juntas se empoderarem para criarem o mundo em que desejam viver. Foi um olhar de reconhecimento, foi um sorriso de quero conhecer, foi um olhar carinhoso, atencioso, foi uma porta que se abriu para novas possibilidades. Foi um caminhar de descoberta delas mesmas, de construção, de desconstrução e de reconstrução. Descobriram juntas o verdadeiro significado do eu sou porque você é porque nós somos. Por falar em histórias, a nossa convidada, que é a personagem principal dessa pequena história, adora o Pequeno Príncipe. Sil, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Gratidão e cuidado são as palavras para abrir a nossa live hoje. Seja bem-vinda, minha querida e amiga Rosa, minha querida e amiga Silvia Maiolino. Obrigada por caminhar comigo, por me ensinar que é sempre possível se reinventar. Então, agora conta tudo pra gente. Ai, que lindo, Nath! Fiquei emocionada. Nossa, e eu fiquei sem fôlego, né? Você, né? Parece que não falando pra mim, olha eu.
Fiquei muito emocionada. Nossa, sim, muito lindo, porque, Nath, você faz parte dessa história que o Pequeno Príncipe me inspira. E foi bonito quando você estava se apresentando, porque eu me lembrei de uma conversa que nós duas tivemos com a Cris Vilar, e que a gente falou assim, Nath, você precisa começar a fazer live. Você lembra disso? Eu lembro. E assim, quando ela. Eu lembro que ela falou assim: ó, vocês não falaram que era para eu começar? Faz um ano? E agora eu Mais ou gostei menos. tanto que eu não paro mais. Mas, quer dizer, Ela não precisou falar duas vezes. Não precisou. nossa, então, assim, como a gente, no fundo, se conecta, se inspira, e que valor isso tem na vida da gente, por menor que seja, né? Então, ó, tá vendo? Você me fez fazer chorar, devolvi na altura. Verdade. Mas, não, assim, brincadeira, devolvi, não, retribuí com muito carinho, com muita honra, com muito. Porque a gente se conheceu meio no acaso. Não, eu lembro que assim, eu tive que falar assim: ó, você vai ter que dar uma carona para a Nath. Eu falei, tá bom. E aí a gente descobriu que era vizinhas, a gente descobriu tanta coisa juntas. E eu, assim, acho que me lembrei, nossa, você começou a falar, eu falei, nossa, acho que foi naquele dia que a gente estava falando que ela, de repente, eu lembro de falar assim, ah, você falou vai fazer live. Então, Denise, você está muito feliz aí, vocês têm feito um trabalho lindo, né? Obrigada. Então, assim, tentando me apresentar agora para entrar no ritmo de novo, eu sou jornalista de profissão, mas acho que hoje eu sou uma grande pessoa que, assim, eu busco fazer conexões por meio das palavras, a bem da verdade, ou por meio de estratégias de comunicação, inspirada no jornalismo, porque sim, vem de uma história faz muito tempo já. Eu trabalhei como repórter, mas fiz mesmo a minha carreira na área de comunicação, comunicação corporativa, assessoria de imprensa, hoje mais no digital. Enfim, hoje eu sou empreendedora na área de comunicação. Então, já falei da Cris Vilar aqui, mas vem dessa mesma rede onde eu e a Nath nos conhecemos, e a gente tem a Ornando com Você, que no fundo é um grande, acho que assim, para mim é um grande polo de difusão de propósito. E a gente está numa nova experiência agora com outro amigo também, o Rainer Budweg, na Como Comunicar. Então, eu acho, assim, eu vejo que a gente não para nunca. Eu acho que, assim, hoje eu acho que o recado para todo mundo é se reinvente, vá além, se fala em life learning, Lifelong learning. lifelong learning, obrigada, Denise, e acho que é por aí, a gente não para, e às vezes um livro inspira a gente a mudar, um filme inspira a gente, uma conversa inspira. Então, lembrando do Ubuntu, quanto mais, assim, vamos nos conectar para valer, pessoas, né? Acho que esse é o grande recado que a gente está tendo de refletir nesse último ano aí. Vamos nos conectar e cuidar uns dos outros, que é o que a frase do Pequeno Príncipe fala muito, né? Então, verdade. E nos inspirar, como você falou, né, Silvia? Assim, sim, a gente se conecta e para nos inspirar uns aos outros, né? Isso que é lindo. Olha, você falou da Cris, Cris, né? A Cris Vilar está conosco e ela comentou: uau, que belo começo. Ela está vibrando aqui conosco. Que linda, vizinha linda. Beijo. Silvinha, a gente fala de reinventar a carreira, né? Mas eu diria que se reinventar muito jovem. Conta um pouquinho, então, como foi a tua escolha e o que você ousou fazer quando a gente nem sabia direito o que era morar fora, né? Enfim, eu me formei, eu estudei, eu gostava sempre gostei de ler e gostava, assim, ia bem nas matérias que tinha que escrever, história, português, redação, e eu achava que isso era uma coisa realmente prazeroso, sempre achei prazeroso o contato com a leitura, o contato com a escrita. E aí me formei em jornalismo, fui repórter do Estadão, onde eu realmente pude entender o que era fazer jornalismo. Para mim foi uma grande escola de vida e de conexão com pessoas. O jornalismo é a arte eu acho que te permite contar histórias, né? E isso é muito bom. E de histórias de gente que está aqui do lado, na rua, ou enfim, em várias áreas. Eu sempre trabalhei com educação, boa parte da minha carreira de repórter foi com educação. E aí, um dia eu estava lendo o jornal e falei assim, tinha um convite para
inscrição para uma bolsa de estudos do Conselho Britânico, né, o British Council. Falei, nossa, que legal, por que não? Né? Eu sempre, assim, achava que eu queria entender o que era o mundo, né? Então, eu me candidatei, passei por um processo de seleção de mais ou menos uns 6 meses, e em 1990 eu fui morar no país de Gales, para estudar jornalismo num grupo de 24 profissionais. E tinha, assim, africanos, asiáticos, latino-americanos, e convivendo ali no País de Gales, quer dizer, entendendo um pouco o que é aquela relação Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, enfim, é um aprendizado. E estava no começo do computador ainda, né? E, assim, eu pouco tinha usado ainda, o computador estava começando, a gente já usava o computador, mas era muito pouco ainda no Brasil, e aí fui morar assim, foi uma grande aula de vida, porque você começa a entender, se conectar com pessoas assim, de muitas culturas diferentes. Foi o extra aula, eu acho que era muito mais rico do que as próprias aulas, porque a gente fazia as refeições juntas, passeava juntos, sentava para conversar. Então você tem um entendimento, assim, eu conheci gente que foi presa na África do Sul por conta do regime de segregação racial, eu conheci latino-americanos que faziam um jornalismo muito diferente do que eu acreditava, e a gente foi entendendo como é que eram as relações dos países, e tenho amigos daquela época até hoje, então o responsável por aquilo que cativa está presente na minha vida de várias formas, né? O grupo é pequeno, mas eu hoje ainda sou amiga de um sul-americano e de uma jamaicana com muita frequência. Então é muito legal, a gente está sempre em contato. E foi uma experiência que, assim, eu puxei uma fila de vários amigos que depois acabaram indo, um dos meus irmãos foi também, então, assim, foi um momento, assim, em 1990, na minha realidade, sair fora para estudar era muito novo. Hoje é muito mais fácil, você tem acesso aos cursos pela internet, você pesquisa muito fácil. Eu lembro que a gente ia na biblioteca lá do Conselho Britânico, tinha uns livros dessa grossura, e você tinha que ficar pesquisando onde você queria estudar, né? Então, mudou muito, e conviver com, acho que é um grande aprendizado de ficar longe de casa, assim, sem ter o que a gente tem hoje, né? Então, tinha, as pessoas começaram a identificar os envelopes brasileiros, eu era a única brasileira da turma, então, um envelope com aquele amarelo e verdinho, né, e falava assim, Silvia, chegou carta para você, cadê? Ah, fulano já levou para a escola porque achou que você já tinha ido, aí que você corre desesperada para chegar na aula, para ver quem tinha escrito, né, enfim, e assim, foi um grande aprendizado. Eu lembro que eu tinha um colega que era do Iraque, e que tinha perdido, assim, enquanto estava lá, as coisas foram acontecendo, a vida mudando, e ele entendendo a guerra de longe de casa. Então, assim, acho que fez uma abertura no meu olhar para o mundo muito grande, muito grande. E precisei de muito autoconhecimento, acho, sem saber na época, né? Para lidar com saudade, dificuldades, diferenças, enfim. Recomendo para todo mundo. Vale. Precisa ter autoconhecimento, mas você também desenvolve à medida que você vai desenhando esse novo caminho, né, Silvia? Sim, com certeza, né? A gente vai se experimentando, né, Denise? E vai entendendo os anjos que vão aparecendo, né? Eu lembro que, assim, jamais faria isso de novo. Eu levei muita mala e cheguei na estação, né, de trem, assim, muito, muito simples, né? Meio perdida, assim, a minha viagem demorou muito, eu cheguei quase 11h30 da noite, e aí eu estava tentando carregar, apareceu uma pessoa e pegou minha mala, eu falei assim, nossa, o que vai acontecer agora, né? Porque você fica com medo, né? E ele falou, onde você precisa ir? Ah, assim, 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 assim. Ele falou assim, deixa eu te ajudar a chegar lá. E me levou aonde estavam me esperando, que era um quiosque. Ele deu tempo de perguntar o nome dele, aonde ele era, e o anjo foi embora, né? E eu acho que a vida tem esses anjos, que eu chamo, pessoas que aparecem, e eu me lembro que ele chama David. Eu nunca esqueci, porque foi tão Não marcante. dá para esquecer o nome de um anjo, né? Não dá, né? E a vida vai te ensinar. Sim, eu acho que você tem que estar aberto, você tem que estar alerta, você tem que estar com cuidado, viajar sozinho. Uma série de coisas foram acontecendo, mas os anjos vão aparecendo, você vai lidando com as circunstâncias e se vê muito, sim, que é capaz, né? Eu acho que assim, você pode, né? Porque você se descobre mais forte do que você achava que você fosse.
Muito legal. Então, foi uma experiência muito rica pelas pessoas e por eu me experimentar, e, enfim, mas aí o curso acabou, o estágio acabou, e eu achei que, não, assim, ficar ilegal lá era uma coisa que, para mim, ia muito contra tudo que eu tinha ganho como bolsista, né? E acabei voltando para cá com boas histórias, e aí fiz minha vida aqui no Brasil de novo, mas sempre com muita lembrança de coisas boas que aconteceram. Enfim, Ô, né? Sil, você queria perguntar alguma coisa ou posso perguntar? Deixa eu só fazer um complemento antes, é que viajar sozinho, né, é uma experiência única na vida, né, Silvia? Eu acho que tem tantos ganhos, eu acho que a gente vence uma barreira, né, e daquela sensação de estar desprotegido, ou falar, puxa, será que eu não vou, vai ser chato, não vou interagir com muitas pessoas, mas quando você faz a primeira vez, é algo que você, acho que todo mundo deveria fazer, é um ganho enorme. Eu adoro, Denise. No país, então, melhor ainda, porque é outra cultura, né? É outra cultura. Outra cultura de ser, outro cotidiano. Então, é muito legal, né? Eu acho assim, férias é um momento muito de muitas coisas, de muitas coisas que você pode fazer com você mesmo também. Tem um descanso, né? Eu lido muito com gente, né? Então eu falo que às vezes eu preciso lidar comigo, não com outras pessoas. Então, assim, você ter uma coisa assim de uma certa liberdade, não que viajar com outras pessoas não seja gostoso também, mas a experiência de viajar sozinho te dá essa questão assim, hoje eu vou dormir até mais tarde, ok, hoje eu não vou fazer um passeio, hoje eu vou fazer um passeio, e a interação, hoje eu quero almoçar sozinha mesmo, né, eu lembro que assim, você chega nos lugares, você tem grupos, e você conversa, mas a hora que você quer se recolher, você se recolhe, e você se permite algumas coisas assim, de um tempo para você muito bonito, eu acho que eu sempre voltei diferente das minhas viagens sozinha, né, e eu realmente acho que é um baita aprendizado, assim, é um aprendizado de se você se permitir, sei lá, às vezes ficar o dia inteiro numa praia lendo, sim, mas não está na hora de não sei o quê, vamos no mar, vamos, não, hoje eu quero... Tem um momento, porque a gente lida muito com demandas, né? Eu, como prestadora de serviço, a gente está sempre atendendo demanda, não, você se priorizar um pouquinho, eu acho que a viagem sozinha te deixa ser prioritária, né? Você se prioriza e você, enfim, aprende algumas coisas e conhece gente, né? Eu toda viagem voltava com amigos, porque você tá assim, eu lembro de às vezes entrar num restaurante, eu estava no Peru essa vez, entrei num restaurante para jantar e eu tinha feito um passeio naquele dia e tinham duas amigas espanholas viajando e acho que um casal de argentinos. Quando eu cheguei, eles estavam jantando juntos. Eu sentei numa mesa, eles me viram falando boa noite, falaram, não, você não vai comer sozinha, não, vem jantar com a gente. E foi uma delícia, né? Então, você vai conhecendo pessoas, vai se conhecendo mais, eu recomendo. Eu acho, sabe, Sil, que você, para estar bem acompanhada do outro, tem que primeiro estar bem acompanhada de você mesmo, né? Então, acho que a hora que você consegue galgar um andar dessa autoestima, de ser uma boa companhia para você mesma, magicamente você começa a ser uma boa companhia para as outras pessoas e a vida passa a ter um outro sabor, né? Porque é o teu olhar diante disso sobre você mesmo e sobre o outro. Então, eu acho que isso é muito fantástico. Enfim, e a gente precisa, eu acho que assim, eu moro sozinha, mas assim, eu acho que assim, às vezes a correria é tamanha que você não percebe que você tem que ter o me time, né? Outro dia, num exercício de meditação, eu estava dizendo, lembre-se do me time. E acho que uma viagem sozinha é muito esse espaço do me time, né? Então, você pega uma praia que você vai, vou andar mais um pouco, vai, aquela barulhinho da água, e você está ali sentindo o sol, se conectando, e em silêncio, né? Porque o silêncio, às vezes, é tão importante, a gente não se permite muito silêncio. A viagem sozinha, acho que ela permite esses momentos de silêncio, que a gente, às vezes, tem até um certo medinho deles, né, em determinados momentos. Eu acho silêncio... que fecha a boca, abre os ouvidos e abre o olhar, né? Aí você consegue descobrir coisas incríveis. Para mim, eu já enorme, viu, Nath? Menina,
Então, para mim é um exercício enorme, porque eu adoro barulho, falo o tempo todo. E aqui, esses silêncios, essas palavras foram maravilhosas, Nath. Não, e tem dia que você está a fim de conversar, você vai atrás, você acha. Eu lembro uma vez que eu estava só para terminar, eu estava acho que na Bahia, e eu fui uma semana, eu fiquei sozinha, uns 10 dias, depois, na segunda parte da viagem, chegou uma amiga com uma amiga. E aí teve um dia que, assim, eu estava vindo embora, tinha um passeio que eu queria fazer, e as duas não queriam ir, eu falei, olha, é o seguinte, vocês não querem ir mesmo? Não. Então, é meu último dia de passeio, mas eu vou, né? E aí eu fiz um passeio para um lugar, era meio um santuário, assim, de mata primária, na Bahia. Elas estavam viajando em 6 mulheres, e assim, eram tia, sobrinha, irmã, enfim, era uma família, 6 mulheres. Mas elas me receberam com tanta alegria, e foi tão divertido, né? E assim, aí aquele dia eu conversei muito, e aí teve um momento assim de entrar na água, ficar assim, então são grandes histórias. Eu acho que a gente viajar junto é bom, viajar é bom. É muito bom. E estar só em alguns momentos, seja onde for também, assim, eu acho que assim, não vejo a hora de poder dar uma passeadinha assim, com tranquilidade. Ai, você e todo mundo, né? Você e a galera e a Você e a torcida galera do Corinthians, né? Todo mundo. Chegaremos lá. Ô, Sil, e anjos na sua carreira? Você teve? Quem foram os anjos da sua carreira? Puxa. Olha, Nath, eu acho que assim, logo que eu comecei a trabalhar no Estadão, que eu fui repórter, eu acho que eu tive o meu primeiro chefe, provavelmente, hoje pensando, foi um anjo. Eu lembro assim que eu entrei para trabalhar como repórter e no primeiro dia ele me fez fazer uma entrevista por telefone e escrever lá e ir embora. No segundo dia, mesma coisa, ficar na redação, entrevista por telefone, escrever o texto. Nossa, né? Estava começando a ficar, né? Puxa vida, eu queria ir para a rua, né? Depois do terceiro dia, ele falou assim: agora eu sei que realmente contratei uma repórter, então eu vou te mandar para a rua, né? E acompanhou o tempo que eu fiquei lá, assim, foi muito presente. Então, Moacir Castro, entre outros, que acho que, assim, o Chico Ornelas, Francisco Ornelas, que assim, de vez em quando eu tenho contato com ambos, foram colegas de trabalho, eu acho que tem sempre, assim, você chega para trabalhar num jornal e você não tem o que é chamado de agenda, né? Você não tem contato com ninguém, você está chegando, está começando a profissão, e depende, assim, os jornalistas, eu encontrei alguns jornalistas que me ajudaram muito nesse sentido, né? Olha, você tem que entrevistar, sei lá, o secretário da Educação, e aí, ó, vai por esse caminho aqui que você vai conseguir, fala que eu que indiquei, te ajudo. Então, assim, acho que sim, tive alguns anjos, tive muito, assim, pessoas com quem eu trabalhei foram anjos, assim, eu tive, durante o processo de comunicação corporativa, fui empreendedora, fui empregada e sempre tive, assim, os sócios sempre foram anjos, então, para citar os sócios mesmo, assim, vou citar 2 pessoas, que são a Cris, com certeza é um anjo muito brilhante, muito iluminado, a Isabel Campos, que foi minha sócia também, que, assim, a gente teve muito aprendizado juntas, trabalhando. Você, Nath, me fez um grande empurrão, assim, como anjo, em um momento de eu me experimentar com jovens, há 3 anos que a gente fez isso, 2, 3 anos, já não lembro mais. Então, assim, mas isso a gente vai criando oportunidades, né, Nath? Eu acho que, assim, aparecem anjos, assim, então anjos que eu não mencionei, vocês estão todos aqui no meu coração, tem vários, né? A gente vai, os clientes muitas vezes que acreditam no seu trabalho também, acho que são, de certa forma, impulsionadores e por isso anjos, né? Enfim, mas eu acredito muito que a gente tem anjos, sim, presentes na vida da gente e às vezes eles se manifestam, o sol bate no seu rosto, você fala assim, nossa, que sol bom, isso é um sinal de alguém que está me dizendo alguma coisa, né? Enfim, uma mensagem que chega de WhatsApp quando você não está esperando. Então, acho que tive vários, assim, anjos, Nath, e parceiros, né? Eu acho que também, eu acredito que eu fui anjo de algumas pessoas também, né? Então, assim, eu liderei pessoas e ajudei a, assim,
até hoje, eu acho que eu convivo com pessoas mais jovens, né? Eu fui crescendo profissionalmente, então, hoje eu lido com clientes que são mais jovens do que eu, muitas vezes, e a gente tem uma relação muito de troca, né? Mas eu liderei equipes já com 10, 15 anos atrás, que eu tenho contato com pessoas até hoje, que acho que a gente também faz um papel nesse sentido de estar junto, de crescer junto, né? Eu, nesse momento, estou fazendo um trabalho com uma pessoa que nós trabalhamos juntas há mais ou menos uns 15 anos, sei lá, eu não estou muito boa para contas hoje. E hoje nós estamos fazendo um trabalho juntas de novo. E tem assim, a conexão é tão grande porque a gente vem de uma história que a gente honra. Então, eu acho muito bonito isso, você profissionalmente poder, de alguma forma, regar plantinhas, sabe? Regar a pessoa, ajudar as pessoas. E às vezes é conversando, é ouvindo, é dando uma dica. E, assim, pensando na frase do Pequeno Príncipe, que a gente conversou a semana passada sobre ela, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Acho que quando eu tinha 15 anos era uma frase, um olhar muito romântico para essa frase, né? Ai, como o mundo é lindo, ai, como, né? E hoje você percebe que esse se tornar responsável às vezes significa dizer não, às vezes significa que você não vai conseguir, às vezes você vai se magoar, às vezes você vai magoar, e isso, assim, faz parte da vida, faz parte do aprendizado, e você continua responsável. E é mais, assim, é muito mais profundo do que aquela visão, talvez, da menina de 15 anos quando leu o livro, que achava assim, ai, né? Quando você lê essa frase aos 15 anos, fala assim, ah, já entendi. Não, não entendeu nada, né? Não, é tão profundo, né? Esse livro é tão profundo, tão maravilhoso. Eu assisti depois o filme, não sei se vocês viram, tem um filme, né, do Pequeno Príncipe, também sai de cinema chorando, lá ver o cinema, tanto chorar. Mas o livro, eu acho que ele é... Sim, o livro é muito imbatível, mas eu fiquei, foi curioso, porque quando a Nath me falou, eu falei, nossa, essa frase, como é que eu vejo essa frase hoje, né? Então, eu estou falando da menina que leu, sei lá, a primeira vez o Pequeno Príncipe com 12, 15 anos, eu estou com 57. Então, assim, hoje a gente entendi, assim, ela continua fazendo sentido, e talvez com realmente mais profundidade, entendendo que não é assim, isso não quer dizer que você tem que ser boazinha, né? Ai, você tem que ser boazinha. Não, você tem que ser você. Tem que ser você com as suas vulnerabilidades, com as suas dúvidas, com as suas incertezas, com as suas inquietações, mas ser você e dar espaço para o outro também de ser. E aí surge a confiança. E aí é eterno, porque a partir da confiança é eterno. Olha só, Silvia, a Nath perguntou para você sobre os anjos, né? Então, nós falamos anjos, né, no sentido lúdico da palavra, mas nós queremos dizer que são os nossos mentores, né? Enfim, e aí você trouxe várias pessoas, não apenas uma, mas várias pessoas que te inspiraram, que te apoiaram na sua carreira. E assim, sabe que me remeteu? Puxa, como o anjo, na verdade, ou o mentor, ou aquela pessoa que te apoia, depende muito do nosso olhar também, de como a gente olha para eles, né? Porque às vezes eles passam batido por nós, não percebemos isso. Então, quer dizer, você trouxe esse olhar, né? Achei muito lindo da sua parte, né? De trazer várias pessoas, porque a verdade é essa, nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade, e esse olhar diferente, esse olhar acolhedor, né? Esse olhar que faz conexões, faz toda a diferença na nossa carreira. E outra coisa que você falou muito legal também, eu amei. Nath, já deixa você falar? Não, pode falar. Você falou dos anjos, você falou de honrar a história, né? E é legal isso também. Eu acho muito bem falado, bem tocado esse assunto agora, porque quando a gente fala em transição de carreira, não significa que você tem que esquecer o que você já fez no passado. E honrar essa história é muito importante. Achei muito lindo também, né, Nath? Perfeito. Eu acho que assim, eu entendi isso mais recentemente, quando assim, eu e a Nath nos conhecemos na rede Ubuntu de empreendedorismo, em 2016. Na época, ela era uma rede colaborativa, a gente tinha encontros periódicos, enfim, temos amigos até hoje muito incríveis dessa fase. Eu estava num momento... A rede Ubuntu chegou para mim, assim, eu
depois do Estadão, eu trabalhei muitos anos em comunicação corporativa, ou tendo a minha agência, que na época era a Quasar, depois eu fui para outras agências, trabalhei dentro de instituições, coordenando comunicação, até que em 2015, Denise, eu resolvi fazer achava que eu tinha que trabalhar para o mundo corporativo e não mais no mundo corporativo, mas não sabia direito o que eu queria fazer. Eu estava num período eu vinha muito cansada, e que eu fiz um sabático em São Paulo, eu falo. Eu fiquei uns 3 meses, assim, entendendo o que eu queria fazer, indo para palestras sobre arquitetura, enfim, conversando com as pessoas, e aí uma amiga me falou assim, ó, ouvi falar da rede Ubuntu de empreendedorismo, acho que você precisa conhecer, né? E Ainda aí, bem, agradece essa ainda amiga. bem. Olha, Nath, depois eu vou contar o fim da história. Essa amiga, assim, a gente falou disso outro dia, né? E aí, assim, enfim, consegui, ela falou até, eu levei um tempo do tempo que ela falou, mas, assim, eu acabei entrando na rede Ubuntu, e foi uma história muito curiosa, porque quando eu cheguei na rede, assim, 9 entre 10 membros eram coaches, né? Ou psicólogos, todo mundo. Aí eu sou muito prazer, eu sou assim, eu sou fulano, eu sou coach. Ah, muito prazer. Aí falei, nossa, mas eu jornalista, eu tinha a Cris e tal. Aí um dia eu cheguei para uma pessoa e falei assim: acho que eu estou no lugar errado. Ele, por quê? Ah, aqui só tem coach. Ele falou: não, você está no lugar certo, justamente por isso que a gente precisa da diversidade, né? E na rede, por conta de um programa de autoconhecimento, que na época chamava Rede Ubuntu de Aprendizagem, o RUA, se falou muito disso. Você vai estudar o seu passado para você pensar no seu propósito. E o honrar o passado é muito desse momento do meu autoconhecimento, onde você tem que, assim, entender tudo o que aconteceu e o que você quer levar dali para frente, honrando tudo que aconteceu, né? Que não é fácil também, você precisa, enfim, desapegar de algumas coisas, mas ir honrando, né? E na rede eu entendi muito esse poder da colaboração, de você estar juntos desenhando projetos, de você ter sua empresa e o outro tem a outra. E foi na rede Ubuntu que, assim, eu tive 2 experiências de trabalho, assim, que acho que plantaram sementes em mim. Uma é com a própria Cris, que a Orlando surgiu na rede Ubuntu, e a experiência com a Nath em me experimentar focalizando aulas com ela, que, assim, tem muito ainda, assim, acho que a palavra confiança vem muito nessa nossa relação, porque ela foi me empurrando ali também, foi incrível, assim, é um grande aprendizado estar com as pessoas, e, assim, eu sei que mais para frente eu vou voltar a trabalhar com grupos, porque vem de uma sensação muito boa desse lugar. Então, você vai honrando e vai se experimentando. Então, quando a gente fala de reinventar a carreira, eu acho que, assim, o processo da Rede Ubuntu, esse sabático que eu me permiti, as experiências, assim, eu tentei fazer grupo com outros amigos, eu fui freelancer, eu fiz uma série de coisas até que o grupo foi fechando, foi surgindo uma oportunidade com a Cris da gente trabalhar marcas que a gente fala assim de empreendedores, né, que são empreendedores a partir da própria essência, e a gente foi criando um modo de trabalhar, e assim, nós estamos, daqui a pouco vai fazer 5 anos que a gente está trabalhando Mentira. juntas. Não, não pode ser. Começou em 2016, mais ou menos, acho que a coisa da rede, a gente lançou oficialmente a Orlando, acho que em 2017, de 4 para 5 já. Mas como foi essa transição? Assim, o que você faz hoje? Então, eu queria fazer essa pergunta, né, para você deixar claro aqui para todos nós, nosso público, e também o que é a Rede Ubuntu, porque eu acho que muita gente não conhece. A gente conhece porque nós estamos bem envolvidas, tal. Você pode falar rapidamente do que se trata e falar qual foi essa mudança que você fez que transformou a sua vida? Olha, eu acho que assim, a primeira mudança foi deixar de ser uma funcionária de uma instituição e virar empreendedora e ter o próprio negócio, né? Acho que esse é o primeiro caminho. Trabalhar essas marcas individuais, essas marcas com propósito, então são pessoas que têm propósito. Então, a Nath, a gente já fez alguns trabalhos, outros colegas, a gente trabalha marcas de pessoas.
Eu acho que, assim, o digital entrou nesse processo, então acho que do que eu vinha fazendo nesses 5 anos, o digital entrou com muito peso, então eu me reinventei, porque eu sou uma geração anterior ao digital, né, e acho que, assim, essa é uma reinvenção, e ela é constante, porque, assim, você tem que estar disposta a aprender muito, e eu, assim, tenho mais um empurrão aí, porque a Cris, assim, ela tem uma vontade de aprender, de ensinar por coisa nova, e eu vou aprendendo. Cada uma no seu próprio ritmo, estilo, e a gente vai construindo coisas novas, né? A rede Ubuntu, quando a gente se conheceu em 2016, ela era uma rede colaborativa. Então, as pessoas se encontravam para tentar, assim, era uma nova forma de olhar para o trabalho. Então, ao invés de uma empresa contratar uma agência que todo mundo trabalha lá, não, são todos profissionais PJs que vão oferecer um trabalho. Então, hoje, por exemplo, a Ornando oficialmente não existe. Eu e a Cris somos 2 PJs que trabalham juntas. Então, a gente negocia com os nossos clientes, que serão 2 notas fiscais, às vezes é de uma ou às vezes outra, mas muitas vezes a gente manda 2 notas, quer dizer, as 2 empresas são contratadas, porque são as 2 pessoas que estão sendo contratadas, e a gente oferece uma nova forma de relação de trabalho também, né? A rede Ubuntu de 2016 para cá mudou bastante, ela se transformou hoje num ecossistema de pessoas que acreditam nessa filosofia Ubuntu, que a Nath falou no começo, que é o eu sou porque você é porque nós somos. Então, assim, quem acredita nisso pode fazer parte da rede Ubuntu hoje. E se propagar isso, aí ela faz parte de verdade, né? Então, assim, é muito bonito, eu, assim, entendo muito, é uma grande área onde eu estou estudando e tentando trazer essa relação para a minha relação com os clientes, para processos de comunicação, para a comunicação valorizar isso também hoje, então entender que assim é preciso realmente ouvir o cliente, ouvir o fornecedor, ouvir os seus públicos de relacionamento e mais que ouvir, né, responder às demandas. Enfim, a comunicação não é, antigamente, ela realmente é uma via de 2 mãos, ela constrói pontes. Então, acho que isso é muito importante, ela é uma ferramenta. Eu acho que hoje eu me vejo construtora de pontes por meio da comunicação. Que lindo. Então, não diria, só na forma de eu me apresentar hoje é muito diferente do que eu dizer assim, eu sou uma assessora de comunicação, eu sou uma consultora de comunicação, então vai se reinventando também na forma de se apresentar. Eu até no convite eu falo, né, eu sou co-fundadora da Ornando, co-fundadora da Como Comunicar, porque o co vem de cooperar, de co-criar, né, porque nesse processo na Rede Ubuntu eu conheci o projeto Cooperação, aí hoje é nosso cliente na Orlando, e eu resolvi fazer, eles têm como uma das ofertas do projeto Cooperação, que é um grupo, é uma empresa que divulga a cooperação nos ambientes, tem uma pós-graduação, e eu fiz a pós em Pedagogia da Cooperação. Então, cooperar, porque a gente acredita muito que hoje um processo com o cliente não é co-criar. Então, o cliente não tem que dizer, eu quero isso e nós vamos lá, então, está aqui. Não, a gente co-cria, né? E nesse processo de co-criar, só voltando a uma história que eu mencionei há pouco, a pessoa que me indicou para a Rede Ubuntu, neste ano agora, foi minha cliente pela primeira vez. Ai, que lindo! Legal! Legal. Muito legal. Quando a gente começou a conversar, falei, Carol, você lembra da primeira conversa, assim, que estava com a Cris, estava com a... Então, Cris, lembra que eu conto que teve uma moça que falou que, assim, olha, eu acho que você conhecia a Rede Ubuntu? Então, essa moça é a Carol. Carol, a Cris eu conheci na Rede Ubuntu. Ela estava no evento, Nath, só para você ter uma ideia de quando... Lembra aquele primeiro evento que a gente fez? Ela estava naquele evento. Então, que foi um evento de apresentação para várias empresas sobre o que era a Rede Ubuntu, o que era o processo de rede colaborativa. E aí a gente, no fim, acabou, enfim, trabalhando juntas agora. Ela já está num outro lugar de quando ela me indicou, enfim, e a gente usou muito esse processo de cocriação com ela,
e a gente acredita muito nisso. Então, por isso que a gente é co-fundadora. Eu Nosso sou projeto de cooperação me lembra os jogos cooperativos, né? Então, eu fiz o curso, Fábio Tuzzi-Broto, não é isso? Eu sou ruim de nome, não sei como eu lembrei dele. Fábio Broto, Cambises Sim. Bic, E eu fiz alguns cursos de jogos cooperativos, não fiz a pós-graduação, mas eu aplicava muito fazendo treinamento nas empresas, os jogos cooperativos, né? Transformando aquele onde um ganha, outro perde, sim, um local, né? Um ambiente onde todos podem vencer. Então, foram experiências incríveis, maravilhosas. Nossa, Silvia, você falando, me lembrei agora. Eu me arrepiei, Denise. Porque só Aliás, quem viveu, né? A Nath, né? Foi nesse início aos Jogos Cooperativos, ao Fórum Social Mundial, que nós participamos, que a gente se conectou. Então, foi muito legal mesmo. Muitos A anos gente também. a Nath vem da origem da pós-graduação em Pedagogia da Cooperação, que é a pós em Jogos Cooperativos, né? Eu vim da segunda turma. Segunda turma. Ainda. Segunda turma, o Betão. Eita, adoro o Beto. Você teve aula com o Beto? De jogos cooperativos, o módulo... Claro que você teve, é óbvio. Nossa, adoro o Beto. E acho que, assim, a gente entende o papel... De um lado, eu estou estudando a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana, e que, enfim, eles falam, tem uma definição que é tornar-se pessoa por meio das relações. E aí eu falo, nossa, como a comunicação passa por isso. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E o cooperar. Eu não acredito cada vez mais, quer dizer, eu acredito, né, cada vez mais que, assim, tudo é relacionamento, eu não conheço absolutamente nada que não seja relacionamento, né, e como a solução, a solução do meu problema está a um passo de mim, né, porque é isso, é a minha rede. Se eu colocar na minha rede, alguém, se não for a Silvia, vai ser amiga da amiga da amiga da Silvia, que conhece dele. Bom, alguém vai poder me ajudar. Então, ao invés da gente se fechar diante das dificuldades, né, já visto todo esse momento que a gente viveu e está vivendo, eu acho que a gente tem mais é que se abrir e falar o quanto a gente está vulnerável e pedir ajuda, né? Mas como sabe é bonito admitir que pode pedir ajuda, né, Nath? Porque a gente cresceu, não, tem que resolver, não. A gente pode, precisa, porque não é só oferecer ajuda, a gente pode pedir também, né? Mas diga lá. Eu queria saber, assim, você falou que você fez um monte de cursos, né, gente? E eu acho isso lindo, Silvia, porque, assim, às vezes, e talvez tenham pessoas ainda que estejam nos escutando, que têm essa ilusão, né? Eu fiz MBA, eu fiz não sei o quê, pronto, eu não preciso fazer mais nada. E a Silvia, eu acho que é o exemplo vivo disso, né? Que, você tem que estudar, acho que até o último suspiro na vida você tem que estudar, né? Você tem que ir aprendendo coisas novas. Então, assim, que cursos você ressaltaria para alguém que está nessa área, que você tem sentido que tem sido, né, fundamental para você? Olha, Nath, acho que muito presente hoje está a pós, enfim, porque a pós em Pedagogia da Cooperação, aliás, já vou fazer um merchandising dele, vai abrir uma turma em agosto, enfim, para quem quiser. Recomendo. E eu recomendo muito porque ela é um grande processo de autoconhecimento. Né? Porque você, assim, eu entendi, fazendo a pós, o quanto a gente precisa confiar para cooperar. Porque cooperar não é assim, vamos sentar aqui, não, vamos sentar aqui e simplesmente fazer um bolo junto. Tá, você está fazendo um bolo junto, é uma coisa legal. Cooperar é fazer algo que nem eu, nem você faríamos sozinhos. E o resultado não é nem o que você imaginou, nem o que eu imaginei. É o que vai surgir dessa cocriação nossa, né? E para a gente cocriar, precisa confiar, porque se você não confia, é muito difícil cocriar e cooperar. Então, a pós, eu acho que ela te dá muitas ferramentas. Então, para quem trabalha grupos,
ela é incrível, porque ela abre um leque de possibilidades aí de você interagir. A Denise citou os jogos, tem as danças, tem outras metodologias também, que as danças circulares, enfim, você entendeu a importância, né? Como é diferente se você está numa sala, colocar todo mundo num círculo, do que você colocar todo mundo em U, ou em, sei lá, o rabo de peixe, né, que fala, né, que você vai, espinha de peixe, que você vai pôr das pessoas. Não, como é diferente, está todo mundo num círculo, onde não há hierarquia, está todo mundo se olhando, e dessas coisas mínimas, você começa a entender a profundidade dessas questões, né? Então, é uma pós que, com certeza, transforma você. Então, é um bom investimento em você mesmo, porque eu acho que a gente não para de aprender, porque o mundo está mudando demais, Nath. Então, assim, você tem que, assim, e está mudando tecnicamente, então tem a questão do digital, mas você, assim, para você ser um bom oferecer as soluções digitais, você tem que entender o que está acontecendo no mundo hoje, para você ir ao encontro da tecnologia, né? A tecnologia, ela é um meio, mas você tem que entender o que está acontecendo hoje. Então, a gente fala muito, a Cris gosta muito, por exemplo, de falar da experiência do cliente. Quer dizer, o que é essa experiência? A experiência não tem fim, né? Uma marca não pode parar. Olha, eu comprei um negócio de você, até logo, muito obrigado, né? Eu volto sempre. Não, eu quero que você volte sempre, mas eu vou te dar condições para você voltar do volte sempre. O volte sempre tem que ser uma coisa cultivada, as relações. Então, a gente está de novo falando de relações, de novo falando de comunicação. E abre muitas portas. Você tem causas, então a gente hoje está olhando muito que a gente trabalha com pessoas que atuam a partir do propósito, a gente trabalha muito marcas que tenham um propósito, e acho que muito hoje o nosso olhar é para trabalhar causas. Então, entender, assim, outro dia a gente estava até batendo um papo, o quanto a pandemia vai gerar demandas de educação, né? Que talvez seja uma causa bonita, porque você vai ter aí, hoje acho que tem uma matéria no jornal que esse ano sem escola vai levar mais ou menos 11 anos para as crianças estarem no mesmo nível em matemática do que elas estariam se elas não tivessem ficado paradas. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ajudar? Né? Então, acho que hoje tem muito um olhar para comunicar causas que transformem realidades, porque a pandemia está mostrando um Brasil que precisa muito mudar, né? Um Brasil mais solidário, assim, tem histórias incríveis, mas isso não pode parar. Eu acho que a gente tem, assim, eu falo, às vezes você está ajudando, se você está ajudando uma família, você está transformando, você está ajudando, assim, fazendo o seu melhor, né, para poder transformar o mundo, e transformar o Brasil primeiro, né, eu acho que transformar a sua vizinhança, transformar quem vive perto de você, porque nós vamos precisar, assim, acho que nós não temos ideia ainda do que nós vamos lidar com economicamente, ambientalmente, socialmente, nos próximos anos, por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, mais um motivo aí para estudar, aprender, se alimentar e ler, né? Ler é fundamental, né, Silvia? Nós falamos ontem, nós fizemos uma live com jovens profissionais. Ai, que legal. Sim, foi demais, foi um momento muito especial, eles conversaram com a CEO de uma empresa, foi muito bacana, depois se puder assista. E esses meninos, eles leem, eles estudam, né? Então o vocabulário deles é outro, como eles se posicionam, né, em relação ao mundo, até o corpo, né, modifica. Sim, as palavras transformam, então ler é fundamental, né? E até tudo, né? Agora, com tanta informação que nós temos por todo lado, muitas vezes você lê só o título de alguma coisa, mas não lê um texto, né, um artigo, um ensaio. Isso faz muita diferença na vida da gente, é verdade. Eu tenho eu troco muita dica eu participo de um clube de leitura, e é muito legal, porque, assim, Leitura é ótimo, né, Silvia? Porque é um estímulo muito legal. E, assim, tem meses que você não leu o livro, mas você entra na conversa, porque, assim, criou um vínculo. Já, a gente estava, eu não lembro, a gente contou os números, mas faz
quase 5 anos já, mensalmente um livro, e você vai descobrir. Então, assim, a gente descobriu, por exemplo, nós vamos ler um autor, nós vamos ler o terceiro livro dele, porque foi tão gostoso. Domingo a gente teve reunião e então, eu falei assim, nossa, nós estamos precisando ler alguma coisa como foi o Stoner, que o autor chama John Williams. Ai, será que não tem nada dele? Já é o terceiro livro que nós... Porque, assim, nós estamos precisando de um afago, né? Todo mundo. Então, a gente fala, vamos procurar esse afago numa boa leitura. Mas eu tenho, por outro lado, as minhas sobrinhas, que uma tem 12, a outra tem 15, e eu vivo perguntando o que elas estão lendo. Porque eu quero estar junto com elas e troco... Então, assim, me empresta esse aqui, porque eu gosto de saber o que elas estão lendo, para também poder acompanhar novos autores. Mas recomendo ler os clássicos, recomendo ler Machado de Assis, recomendo ler, enfim, acho que o livro é um grande companheiro, né? Então, assim, eu realmente defendo muito isso de ler, e, sim, o dia que vocês quiserem falar de livros, estou às ordens. Oba! Oba, olha que tema legal para a gente trabalhar, muito legal. Oba. Enfim, mas assim, acho que a gente tem que, sim, encontrar o seu. Então, tem gente que gosta de ler mais romance policial, leia romance policial. Tem gente que gosta de ler... É fundamental, né? Primeiro lugar, gostar mesmo. Gostar. Biografias, acho que as biografias dão muita dica para a gente de coisas que aconteceram. Enfim, eu sou, assim, e eu gosto de ler no papel ainda. Assim, eu sou uma grande leitora, assim, eu até começo a ler livro no tablet, mas eu falo, nossa, eu fico o dia inteiro diante de uma tela trabalhando, que gostoso pegar, marcar, dobrar folha, e, enfim, um dia esse livro vai estar com outra pessoa e a pessoa vai ver marcas, assim, tem uma história, porque eu normalmente ponho o meu nome, ponho o ano que eu comprei o livro, então alguém em algum momento vai falar assim, nossa, quem será essa pessoa? Né? Que será? Eu deixo ali a minha marca, mas eu acho que o papel tem uma coisa assim de tocar, de levar para uma e descansar um pouco da tela, porque já fico diante da tela boa parte do meu dia, então a interação tem que ser por um outro lugar, enfim. Ai, muito Mas recomendo, muito bom, muito bom. Só faltam 5 minutinhos, Nádia. Eu vi, voou. Nossa, voou, foi muito rápido. Foi eu adorei conversar, meninas. Não, eu amei. Eu não tenho mais alguma pergunta, Nath, para a gente fazer para a Silvia, para a gente abusar bastante dela hoje. Eu acho que não, assim, eu acho que a Silvia contou bastante, né? Contou desse caminho que ela fez, tão bonito, de tudo que ela trilhou e vem trilhando. Talvez contar um pouco para a gente encerrar, né? Como comunicar, né? O que é isso que está chegando agora aí, que está saindo do forno, e aí já fazendo um link, né? Pós-pandemia, né? Que se diz, mas enfim, esse novo momento, depois de todos esses desafios, né? Um olhar para o futuro, vai, Sil. O que é como comunicar e um olhar para o futuro para a gente poder encerrar. Então, só assim, honrando o passado, né? Eu acho que assim, todas as minhas transições, ou as minhas oportunidades de carreira, de trabalho, foram sempre baseadas nessa questão da comunicação e da escrita e do relacionamento, né? E o ano passado, eu e a Cris, assim, trabalhando com a Ornando, nós continuamos trabalhando com a Ornando, inclusive, o Rainer, que estava morando na Alemanha, estava voltando para o Brasil, ele é publicitário, a Cris é publicitária e eu sou jornalista, né? Eu acho que, então, a gente se completa muito no dia a dia do trabalho. Uma é mais texto, a outra é mais visual. Então, assim, a complementaridade é muito grande. E aí o Rainer estava voltando para o Brasil, depois de uma temporada na Alemanha, começamos a conversar, ele falou, acho que a ideia até foi dele, a primeira conversa. Vamos conversar para a gente pensar em projetos juntos. Aí nós ficamos, acho que quase um ano conversando, os três, para pensar por onde caminhar, né? E a gente começou a perceber que uma das grandes perguntas dos nossos clientes era como, né? Porque eu tenho o meu negócio, mas eu não sei como, né? O como. Então, a gente entendeu que existe o porquê, que é o propósito, o que realmente é o que você faz, e o como. E a gente
hoje assim, está unindo 3 experiências para ajudar marcas conscientes a se comunicarem melhor. Acho que é a mensagem, a gente, assim, a gente acredita muito que comunicar o propósito gera negócios, né? E, assim, o propósito não é uma palavra da moda, não é uma palavra bonita apenas, mas hoje, assim, de tudo que a gente falou, Ubuntu, cooperação, o propósito, no fundo, é a base de todo esse trabalho. Então, nós estamos aí num processo de nos experimentarmos trabalhando juntos, os 3, que é um desafio, é diferente trabalhar duas pessoas que trabalham juntos, quando vão trabalhar com uma terceira, muda tudo. Então, assim, a gente está aprendendo os 3, é muito rico, e mais um desafio. Então, estou me reinventando de novo, né? Porque a gente está num processo de se conhecer e se reinventar. Então, não para, né? Eu acho que não tem como parar. Nós estamos vivendo mais, a gente não vai parar de trabalhar, essa história de aposentadoria é uma coisa não existe, né? Enfim, você não vai parar, então vamos nos reinventando hoje e sempre. E isso é uma dica para todo mundo, acho que vale a pena se reinventar. Bacana. Nossa, muito legal. Enfim. Muito legal. Estou me reinventando hoje porque é a minha primeira live. Foi um friozinho na barriga. Acho que a gente não sabe, eu não contei. Então, assim, já divulguei lives e lives, mas é a minha primeira. Então, assim, com muita honra, com muita gratidão. Ai, muito feliz. Me reinventei e assumi esse lugar de estar na frente das câmeras. Enfim, espero realmente ter colaborado aí para as reflexões. Olha, vou notar o seu friozinho na barriga, viu? Porque, olha, você ficou super à vontade. Obrigada. Nossa, para encerrar, eu quero honrar, né, tudo isso que você trouxe. Me sinto parte da tua história e você faz parte da minha, isso é muito legal, né? Assim como você, Dê. E dizer, Sil, que esse caminho que você escolheu trilhar é muito lindo e que de verdade eu não lembrava que você e a Cris me cutucaram para fazer lives, eu não lembrava disso, gente. Então, assim, eu sou muito grata, porque eu jamais imaginei que eu fosse ter coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje. Gente, e eu estou fazendo hoje com o pé nas costas, né? Assim, é isso, não existe outra maneira de fazer e aprender se não fazendo. Né? Meu lema virou, vai com medo, mas vai, porque esse medo vai passar. Sempre você vai ter aquele friozinho na barriga, porque você não sabe direito o que vai acontecer e você não tem o controle total, mas talvez seja isso que torne tão incrível esse processo de conhecer as pessoas, e trazer histórias para o mundo. Nossa, eu estou muito feliz, porque hoje foi a tua primeira live, e eu só fiz a primeira live porque você e a Cris me cutucaram e me empurraram. Vai que volta, agora você me empurrou e eu estou aqui me experimentando num lugar, estou me sentindo confortável, dá um friozinho na barriga, está aqui, a hora que acabar você fala assim, ufa, né? Assim, mas eu realmente, assim, desejo muito que tenha inspirado aí quem está com a gente. Muita gratidão a vocês. Gratidão, Silvia, amei conhecer você. Foi muito prazer, Denise. Você é maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, uma história linda, né, super competente. E eu desejo, assim, sucesso, que seu caminho brilhe ainda mais. Como você disse, esquece a aposentadoria, né? Eu também não quero nem saber. Esse nome, para mim, o que é isso? Nem sei o que é. Vamos trabalhar, assim, né? E vamos, o Brasil da aposentadoria não cuidar da mais. nossa saúde para a gente ter sempre essa força que você tem. Né? E muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço de coração o convite e prazer mesmo, Denise, assim, já entrou na minha listinha aqui, viu, de pessoas que eu admiro. Sucesso para o projeto que legal. Vocês, que é muito legal. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite. Obrigada por terem participado. Até semana que vem. Semana que vem, eu e a Denise vamos bater um papo, as duas, sobre mulheres que se fortalecem e que criam muitas histórias, né, Dê?
Sim, sem dúvida, é um salto para a vida, né, Nath? É isso mesmo. E que saltos elas devem dar. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada. Silvinha, eu não sabia